Paz, Senhor Jesus, tudo bem? Essa é a primeira live do primeiro capítulo do estudo do grupo Guerreira de Oração, que é eu, a Amanda, do arroba Amanda Natália de Mello, e a incentivadora do reino. Para quem não sabe, a gente está estudando esse livro. Esse livro foi o que a gente escolheu para iniciar o nosso grupo de estudo, que o nome é Guerreira de Oração, então deu tudo certo. Elas já entraram aqui, a Paz, Marcela, a Paz, Amanda. E o primeiro capítulo do livro é: Entenda que há uma guerra e você está nela. E eu já vou chamar elas para entrar aqui, que quem vai dar prosseguimento ao estudo é a Amanda, ela que vai ser a voz principal do primeiro capítulo. E deixa eu convidar elas aqui. Desde já, sejam todas bem-vindas, que Deus abençoe a vida de cada uma, que Deus fale ao coração de o mal, porque existe uma guerra espiritual, por mais que a gente não aceite, a gente está inserido nela, e Satanás, ele luta com todas as forças contra as nossas vidas. A paz, Amanda, tudo bem? Paz do Senhor, boa noite, tudo Boa bom? Tudo noite, bom, tudo bom? amiga? Deus abençoe sua vida, Amanda, do nosso primeiro capítulo, né, do nosso estudo. A Isso. Marcela conseguiu entrar? Será que eu convidei ela, Amanda? Porque eu sou toda atrapalhada. Mas eu Mas, acho que eu convidei. mas ela pode apertar na câmerazinha, clica na câmera e aí você aceita ela. Mas eu acho que ela não tá aqui, não. Acho que aconteceu alguma coisa. Mas tudo Mas, bem. Convida o pessoal, Amanda, pra ir mas lá pro vamos lá. Telegram, pro nosso grupo do Telegram. Mas vamos lá, sejam bem-vindos a todos vocês aí do meu Instagram, do Instagram de Paola, do Instagram também de Marcela, de Incentivadora do Reino. Já vai já ela vai entrar e aí vai ficar mostrando, né, para os seguidores dela. Então é isso aí, como o Paola estava falando, hoje a gente começa realmente de fato o nosso estudo bíblico, né, com o nosso primeiro livro, que é do Guerreiros de Oração. Mostra aí a capa. Isso, amiga, muito bom. Esse livro aí, uma bênção do Senhor, de Storm Martian. E nós vamos hoje começar com o primeiro capítulo. A gente vai aqui explanar aqui para vocês a nossa visão, sabe? O que realmente, o que o Senhor falou conosco através desse primeiro capítulo, através do livro todo, na verdade, mas hoje é do primeiro capítulo. E eu também quero aproveitar e dizer para vocês que toda sexta-feira vai ter aqui essa live, né, Paola, de estudo, às 19 horas. Cada sexta vai ser um capítulo, mas também nós temos um canal lá no Telegram. E lá nós vamos ter conteúdos exclusivos, nós vamos ter desafios diariamente. Essa. E vocês precisam ir lá e se inscrever. Entra no link da bio, no Instagram da gente. Pode entrar em qualquer um de nós três. Daqui a pouco a Marcela está chegando aqui. E se inscrevam para vocês participarem, para vocês receberem esse desafio e fazer cumprir o desafio, que vai nos ajudar bastante nesse processo aí, tá certo? De aprendermos a ser guerreiras de orações. Amém? Olha aí, ela chegou, não foi? Chegou. Vai ela aqui. Então, Amanda, Conseguiu? se inscreva lá. Acompanha a gente aqui no Instagram. Toda sexta-feira a gente está estudando esse livro aqui. Ó. Oi, Marcela, paz do Oi, Ah, Senhor. Senhor, Pai do Senhor. Tudo bem, amiga? Que linda. tudo bem? Todas lindas, vocês estão lindas Amo esse também. fundo de Marcela, todo cheio de flores. Abençoe a cada irmã que está entrando aqui. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Que Amém. juntos interagir e uma ensina a outra sobre aquilo que Deus sabe cada uma de nós sobre essa guerra espiritual. O diabo, ele luta contra a gente para ele. Isso mesmo. Olha, quem tá falando aí que não vai poder ficar, não tem problema. A live vai ficar salva, tá certo? Vai ficar aqui no Instagram de Paola e depois vai pro YouTube também, no YouTube da gente. Então, se não puder assistir agora, mais tarde, entra aqui que vai estar lá no de Paola e provavelmente o meu vai ficar, vai demorar algumas horas depois, mas acredito que daqui para meia-noite vai estar lá no meu YouTube também, tá certo? Então, não se Amém. preocupem.
Só não deixam de assistir, tá bom? Que é muito bom. A gente precisa estar realmente buscando ao Senhor através de estudos também, porque a Bíblia, só a palavra é suficiente, não é verdade? Mas o Senhor aí nos contemplou com servos e servas deles, né, que nos propõem estudos mais aprofundados para que nos ajudem na nossa caminhada. Então, é isso aqui o que nós queremos propor aqui nesse grupo de estudo. Além também de estudarmos conforme a palavra do Senhor, nós vamos estar aqui estudando livros que vai aí nos ajudar na nossa caminhada espiritual, tá certo? Amém. 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 Amém? E aí, Amém. vamos começar, vamos orar, né? Vamos orar, vamos fazer a Vamos orar. oração. Vamos orar. Ora, Marcela. Oro, Ora. oro. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, que o Senhor separou para nós, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja preparando, Senhor, o coração de cada pessoa que está assistindo a live, Senhor, neste momento, os que vão assistir depois, Senhor, que possam estar recebendo, Senhor, aquilo que o Senhor vai trazer através de nós, através da vida da Amanda hoje, Pai, que possa ser, Senhor, plantado no coração, de forma, Senhor, que venha brotar, Senhor, para que essas mulheres venham ser, Senhor, mulheres guerreiras do Senhor, Senhor, que venha batalhar, Senhor, as nossas batalhas de forma, Senhor, que o Senhor espera que nós façamos, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor, neste momento, Senhor, que seja a Tua voz falando através da voz da Amanda, Senhor, que o Senhor unja o ouvido de cada mulher, Senhor, dos nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos estar sensíveis, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nós, Deus, que o Teu Espírito Santo revelador venha falar conosco, Pai. Deus, que esse propósito, Senhor, venha, Senhor, alcançar, Senhor, vida de mulheres e transformar vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Deus, abençoe esse estudo que está iniciando hoje, Pai. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Gente, só lembrando que realmente o direcionamento é para mulheres, né? Guerreiras de oração. Tanto é que o nome é esse, mas se tiver algum homem que queira estar aqui assistindo, não tem problema, tá? Você aproveita e passa para a esposa, para a namorada, para a noiva, né? Para uma amiga, tá certo? Que com certeza o Senhor vai estar agindo e trabalhando no coração dessas mulheres. Meninas, eu vou Nós começar. estamos na, Fala. todos nós estamos na guerra, seja homem Isso mesmo, isso mesmo. E meninas, eu vou começar, mas se vocês quiserem falar, pode ir falando, tá? Pode me interromper. Ou também, se quiserem deixar para o final também, quando eu terminar, podem falar também, tá certo? Fica a critério de vocês, tá certo? E como a Paola aqui já falou, o primeiro capítulo desse livro é Entenda que há uma guerra e você está nela, nós estamos nela. Então essa guerra ela é real, ela realmente é real. É isso que nesse capítulo a autora ela quis mostrar para a gente, não é? Então assim nós já sabemos o quanto nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, não é verdade? Porque se a gente crê em Deus, se a gente crê em Jesus, se a gente crê no Espírito Santo, nós, com toda certeza, a gente já habita na vida espiritual. Então, nós precisamos sim. Isso, então nós precisamos sim cuidar da nossa vida espiritual, não é? Porque é viva, ela está aqui, é a nossa vida. Nós só estamos aqui vivos, não é? Porque Deus nos deu tá boa essa para você, vida. para mim tá tranquila. Tá conseguindo? Tá travando? Aqui pro pessoal que tá assistindo, tá travando? Tá travando? Só porque para mim tá Tá travando travando? agora. Tá travando só a travando, sua gente? imagem, Paola. Então é a minha internet, pode continuar, é a minha bênção aqui em casa. Eu tô ouvindo Marcela normal. E E eu a tô ouvindo a imagem de Amanda também, Marcela. normal. Agora, a tua, Paula, tá meio tremida mesmo. Então deve ser a tua, né, amiga? Mas vamos ficar em espírito de oração. Então, para a gente cuidar dessa vida espiritual, né, é necessário que a nossa vida espiritual ela seja edificada por um alicerce. E aí vem a pergunta: que alicerce é esse? Um alicerce sólido, uma base.
E esse alicerce é Jesus Cristo. E nós precisamos entender que esse alicerce é o que Jesus ele fala na palavra dele, a rocha, sobre a rocha. Nós vamos ver agora, eu vou ler aqui para vocês. Quem quiser abrir sua Bíblia e ler, é uma passagem bem conhecida, lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 6, do verso 47 ao 49. E é justamente quando Jesus ele explica isso, a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E é quando a gente consegue realmente ver e ter convicção de quem é a nossa rocha, quem é o nosso. Diz assim, a palavra do Senhor. Jesus falando, hein? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, quando veio a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Lá no 49, ele vai falar sobre a casa que é erguida sobre a areia. E olha o que ele fala. Mas o que ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, né? A areia, ela não tem alicerce nenhum. A gente pega na areia e o que acontece, né? Ela se esvai pelas nossas mãos, né? Então, uma casa na areia, ela não tem alicerce. Quando chegou a tempestade, o que aconteceu? A casa foi a ruína. Acabou. Então, aqui, o que ele está falando aqui, que a vida espiritual ela precisa ser edificada em um alicerce sólido, é justamente nessa rocha, que é Jesus. A gente pode até ver também lá em 1 Coríntios 3:11, que ele fala o seguinte, porque o alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, Paulo aqui ele já afirma, o nosso alicerce realmente é Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender isso, sabe? Que a nossa vida espiritual, ela precisa estar edificada em um alicerce, senão ela vai desmoronar. Somente Jesus é forte, é a fortaleza que a gente precisa para que a nossa vida cresça, para que a gente chegue cada vez mais perto do nosso Deus. Não é, meninas? Então, nós precisamos ter Jesus como nossa base, como nossa rocha. E a presença dele é tão esplendorosa, né, que ela impacta todas as áreas da nossa vida. Então, se estamos firmados sobre Jesus, vai acontecer o que a gente acabou de ler aqui nessa passagem. A casa firmada na rocha. Vai vir as confusões, vai vir tribulações, vai vir perseguições, vai vir desafios, vai vir problemas. É como se a gente estivesse assim, no meio de um furacão. Mas como é que a gente vai ficar quando estamos firmados em Jesus, né? Firmes. Nada vai nos desestabilizar. Claro que vai ter momentos que a gente fica triste, que a gente fica agoniado, que a gente fica com raiva às vezes, né, daquilo que está acontecendo. Às vezes a gente não quer entender. Ter esses sentimentos é normal, porque é da nossa natureza pecaminosa. O que a gente não pode fazer é pecar através desses sentimentos que a gente sente. Quando a gente sentir esses sentimentos, a gente já tem que prontamente ir falar com Deus e orar, justamente para que Ele nos acalente. E aí Ele vai nos dando a força que a gente precisa para enfrentar aquela turbulência. Então a gente precisa entender isso, que a nossa vida espiritual, ela precisa ser edificada sobre a rocha, sobre Jesus. E esse capítulo, ele fala justamente disso. Que estamos inseridas em uma batalha espiritual que é real, ela é tremenda. E quando a gente aceita Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, nós estamos dizendo sim para Ele. E nós estamos passando a fazer parte do corpo de Cristo. Então, se Ele tem o inimigo é o diabo.
Então ele também vai ser o nosso inimigo. O inimigo de Deus é o nosso inimigo. Não é verdade? Então nós precisamos entender isso, sabe? Nós estamos inseridas nessa guerra sim, contra Satanás, contra o diabo, é real. Eu vejo muitas pessoas que ainda não acreditam, dizem que é ilusão, que não existe, e não é verdade isso. Não é verdade isso. Então, assim, mesmo que você não acredite nessa guerra espiritual, saiba que ela existe. Ela está acontecendo, inclusive, agora, nesse momento, enquanto a gente está aqui conversando. Todos nós aqui, nós três aqui, com vocês aí nos ouvindo. Ela está acontecendo. Quando a gente vai dormir, ela continua acontecendo. E é por isso que Deus não dorme. Porque Deus está trabalhando em nosso favor. Glória E a a gente precisa entender, não é, a intensidade dessa guerra, a ponto de a gente não só orar, sabe, para pedir coisas, mas orar intensamente para repreender todo o mal que Satanás vai querer jogar em cima de nós. Porque realmente é uma guerra, né, que estamos vivendo, que estamos passando. E a gente precisa se posicionar. Nós, mulheres, nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos nos posicionar. Porque é pela lógica. A gente pode seguir uma lógica. Se essa guerra ela está acontecendo agora, ela é real, então o que é melhor para mim? Eu escolher lutar ou desistir? Se ela está acontecendo de todo jeito, é melhor lutar. É melhor a gente ir para cima, não é verdade? Porque o inimigo ele tá atacando. Não, né? Fala, Paula, pode Porque falar. o diabo vem guerrear com quem? Tá no fato. Aí você escolhe, você tem que escolher pra onde fugir. Ou você escolhe se guerrear, ou você escolhe vencer, que é esse que você escolheu. Mas não tem como você ficar em cima do muro. Ah, não, isso não me atinge. Atinge, porque o diabo ele quer destruir a nossa vida, a nossa família. Às vezes a casa da gente tá tão atribulada, mas é a guerra espiritual. E você vai ver o diabo destruir, aí é espiritual, né? Mas a nossa família cresce dos nossos amigos. E é uma guerra e a gente está inserida e é com Cristo do que ser derrotado. Isso mesmo. Então é melhor a gente lutar. É melhor escolhermos nos posicionar, lutar, do que ficar parada. Porque a gente tem mais chance de vencer, não é verdade? Então, essa guerra ela existe. E a gente precisa se posicionar. Tá, meninas? Mulheres, talvez aqui tenha homens também, tá certo? E essa guerra tem outra coisa, ela não vai terminar. Ela só vai terminar quando a gente partir daqui para ir morar com o nosso Deus. Aí ela vai acabar. Então é melhor a gente permanecer firme e lutar conforme a vontade do Senhor, que é a vontade dele que nós estejamos orando. A gente vê isso em várias passagens, né? É vontade do Senhor que a gente tenha uma vida de oração, porque cada batalha que a gente vive é travada em oração. Somente a oração, ela é capaz de travar as batalhas espirituais. Porque a gente não consegue ver a olho nu, não é verdade? É mais fácil quando a gente consegue enxergar, porque a gente está vendo de onde o inimigo está vindo, com quem ele está vindo, quais as armas que ele está vindo, e a gente consegue nos proteger. Não é verdade? Mas espiritual, que a gente não consegue ver nada. Não é? Então, o inimigo, ele está todo o tempo perto de nós, usando o tempo dele e o nosso. O que é incrível, gente, meninas, o que é incrível é que ele não brinca de ser diabo, é o que a gente costuma dizer, né? Enquanto muitos de nós estamos brincando de ser cristãs, estamos brincando com a nossa vida de oração, o inimigo não, ele é bom no que ele faz. Ele é compromissado em fazer o mal. Ele é compromissado em querer roubar nossas almas, nos matar, nos destruir, para fazer com que a gente perca o nosso acesso direto para a vida eterna, para ir morar lá com ele na morte eterna. Então, ele dá aí um show, né, de compromisso. Então, nós precisamos olhar para isso como incentivo.
Eu preciso dar um show também de compromisso com a oração. Entender que essa guerra só vai ser travada com a oração, com a minha oração, com o meu buscar a Deus. É através da oração, é do clamor, é da intercessão, é da súplica. Não é? Cada forma, assim, são 4 formas, né, que a Bíblia relata de oração, né, de falar com Deus. Só que aí vai subindo de nível, um é mais um diálogo com Deus, né? A oração ela é mais um diálogo com Deus. A intercessão já é quando você tá ali falando, intervindo em favor de alguém, não é? O clamor é quando você já está pedindo ali com tanta força que você chega a gritar, você está aos pés do Senhor, você chora, né? E a súplica é quando você já não tem nem mais força. Quando você já fez isso tudo, já orou, já clamou, já intercedeu, não tem mais força para nada, não sai nem palavra mais da sua boca. Você só faz chorar, você já está suplicando. Então, tudo isso aí são nossas armas para essa guerra espiritual, sabe? E esse livro, Amanda, pode falar. eu queria só falar uma coisa aqui que eu acho bem interessante. A gente não está sozinhas, né? Nisso. Ter pessoas, né? Saber confiar, as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para guerrear, para a gente poder contar. Eu preciso, estou passando por um problema nisso, naquilo, me ajuda em oração, né? Pessoas que não vão te julgar, né? Pessoas que vão olhar para o seu problema e vai ter compaixão e vai te ajudar em oração. Porque Jesus, quando foi para o Getsemane, ele não foi sozinho, né? Eu estava até procurando aqui em Mateus 26, ele fala, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus, que é Jesus, né? Ele se angustiou. Nós vamos passar por guerras, né? E Jesus, ele afirmou, nós temos também que afirmar para o Senhor as nossas aflições em oração, né? Senhor, eu não estou suportando isso, eu não estou suportando aquilo. E confiar em amigos que Deus colocou como irmãos nas nossas vidas para guerrear conosco. Porque todo mundo tem aquela pessoa que você pode contar, aquele amigo que é mais chegado como irmão, como diz Provérbios 17, né? Era só isso que eu queria falar. Não, amém. Ninguém vai pra guerra, Não vai, ninguém vai pra guerra sozinho. Não. Exército, É o exército. junto com o capitão. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, a gente não conta pra ninguém, não chega no nosso pastor para contar o problema, não chega na nossa líder, não chega numa amiga, mulher de Deus, e a gente fica preso naquilo e o diabo na nossa cabeça. A Érica tá perguntando, e quando você não tem alguém para te ajudar? Ore que Deus tem a gente aqui, ó, conversa com a gente. Nós estamos aqui. A gente tá aqui, a gente tá longe, mas a gente ora, a gente busca, a gente aconselha, a gente ajuda. Assim como também Deus pode usar a irmã Érica para falar com a gente. Deus aqui usa nós pessoas somos cada uma de um estado. Sim, é que às vezes a gente coloca um perfil de amizade para ajudar a gente. Não. A minha amiga de oração, ela vai ser desse jeito, ela vai ser de tal lugar desse jeito, ela vai ser aquela irmã assim, perfeita, santa. Eu tinha uma visão que, tipo assim, a pessoa tinha que ser muito mais velha que eu, muito mais velha mesmo, sabe? Tinha que ser a pessoa, assim, a profeta. E Deus foi me mostrando que não. Deus foi colocando várias pessoas na minha vida e cada pessoa Deus usava de uma forma para falar comigo. Que também às vezes a gente idealiza uma pessoa só, né? E não é assim, Deus coloca várias pessoas e a gente tem que estar aberto para receber essas amizades. Às vezes a gente se fecha novas amizades com medo de se decepcionar. Mas o ser humano decepciona mesmo, né? Destruindo, a conexão tá ruim aqui em casa. É uma ajudando a outra, é uma instruindo a outra. Às vezes a visão que a Amanda não tem, a Marcela tem, a Amanda tem. Isso. Então a gente tem que... Acontece mesmo, às vezes a gente pedir ajuda na igreja e às vezes não é aquela pessoa que Deus quer usar para te ajudar, porque cada pessoa tem uma história. Às vezes a pessoa da sua igreja não tem a história de vida para poder te aconselhar. Um exemplo, uma jovem não tem de casamento, porque ela não passou por isso. Então, uma hora que Deus vai te ajudar. É que nem a gente falou, muita gente que quer, sabe,
Marcela, a gente vai te ajudar com o maior prazer, Érica, porque nossa missão na Terra, nossa missão é levar o reino e ajudar as outras, né? Vidas orando, guerreiras chorando, coisa. Porque a oração é igual a Stormy fala no livro, né, meninas? Assim, que tá acontecendo um monte de coisa na nossa cidade. Esses dias aqui atrás aconteceu um feio do rapaz que assassinou a esposa dele, e quem estava acontecendo, ele cidade pequena dessa, acontece nada. E a gente nem imagina, às vezes a gente fala assim, não, igual o meu esposo saiu com o João agora, eu orei, porque é uma cidade tão pacata, mas não tem essa não, o diabo ele não tem cidade, não tem lugar, não tem horário que eu trabalho, então eu falei, Deus, guarda meu esposo, guarda meu filho, porque o diabo ele é eu aqui em casa, enquanto a gente está aqui acontecendo coisas horríveis, olha lá no Afeganistão, mulheres entregando seus filhos, pessoas morrendo. Então, a gente é privilegiado por poder falar assim, Deus, não tem problema, eu quero o céu. As mulheres têm esse privilégio. E aí delas se declarar, eu sirvo a Cristo, Cristo é tudo na minha vida. Então, a gente tem dificuldades e começar a buscar, guerrear, porque eu tenho um ciclano, mas você busca por ele, porque a oração é o maior gesto de amor. Então, ore, né, amor, né, Marcela? E sem contar que quanto mais a gente ora e jejua, mais você quer fazer, né? Isso vai tornando assim, é como se fosse... tem que ser parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas muitas vezes na correria a gente não consegue fazer, né? Mas quanto mais você tá ligado com o Senhor, quanto mais você vai orando no seu dia a dia, vai fazendo jejum, vai estudando, lendo a palavra de Deus, mais você quer ter esse relacionamento com o Senhor, né? Hoje eu ouvi falar assim, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu quero ler, mas eu não tenho vontade. Mas a gente tem vontade de tomar banho. Muitas pessoas não têm, né? De tomar banho, de sair para trabalhar. No frio eu não tenho. De acordar cedo. Quem acorda cedo para trabalhar 4 horas da manhã, tem vontade? Não tem, gente. Tem que fazer. Nós temos que fazer, né? Isso é o mínimo que nós temos que fazer, é buscar o Senhor em oração, né? Por tudo que Ele nos fez. Isso gera um relacionamento, né? A gente vai ouvir a voz de Deus, vai estar sensível à voz do Espírito Santo. Se a gente não buscar, mas Deus não fala comigo, Deus fala com o ciclano, Deus não fala comigo, mas você busca ter um relacionamento com Deus para ouvir a voz dele, para ouvir ele falar com você? Forte. Desse jeito. E às vezes a gente acha que orar é só pedir com ele. Tá fazendo as coisas, tá com pensamento em Deus. É que você tá fazendo as suas coisas dentro de casa, você vai ficar lá dando espaço pro diabo ficar na sua cabeça, ela te sobrecarregando para te dar uma crise de ansiedade, ou você vai aproveitar e cair em oração. Porque eu mesmo sou assim, se eu a casa bagunçada, louça na pia, guri em cima de mim, querendo para eu conseguir fazer minhas coisas, eu começo a ficar estressada. Aí eu falo, não, Paola, calma, relaxa, certo, eu tenho você. Aí quando eu vou lá, meu dia, meu filho nas tuas mãos, até o humor do João muda. A personalidade do João, ele é bonito, eu falo que ele é bonito. E aí quando eu olho, assim, é incrível. Eu faço mais serenidade. Mas quando a gente já começa a pensar, até o latido do cachorro, a gente fica tudo irrita. Pelo amor de Deus. E quando a gente tá em oração, falar na roupa parada, ai, Senhor, vai de encontro àquela irmã, Senhor, encontra o ciclano. Eu não devia ter casado com ele, tá vendo? Eu não devia. Olha o que ele faz, o Senhor não vê, Deus? Olha ele. Bênção que o Senhor me deu, que eu vou ficar com ele o resto da vida. Então, me ajuda, Senhor, abençoa ele, essa bênção em nome de Jesus. Érica, você ainda tá aí? Queria direcionar agora para a Érica, que fez essa pergunta. Porque eu quero te dizer o seguinte, que o objetivo justamente desse livro,
quando a autora realmente relata, inclusive, é muito bom. Vocês que ainda não têm um livro, adquiram um livro, porque aqui a gente está só explanando a nossa visão. Mas vocês lendo, olha isso, vocês lendo, a autora ela conta muita experiência que ela teve mesmo, né, meninas? Experiência mesmo que ela viveu, sabe? Então, Érica, deixa eu te dizer uma coisa. É muito bom, como as meninas estavam falando, ter sim uma intercessora, sabe? Pessoas orando por nós, sabe? Mas o mais importante é você mesma estar orando, falando com Deus, você criar um relacionamento com Ele, a ponto de você não depender de ninguém, sabe? Se alguém orar por você, ótimo, melhor ainda, glória a Deus. Mas se não tiver, tá tudo bem também, porque você confia em Deus plenamente, você criou uma dependência nele 100%, sabe, com ele, que você não vai sentir esse desânimo, essa falta de que alguém poderia estar ali te ajudando, entende? Então, esse livro, o objetivo dele é justamente esse, nos ajudar a sermos guerreiros de oração da nossa própria vida. E tanto é que, inclusive, neste capítulo, a autora fala isso. Nós precisamos ser guerreiros de oração da nossa própria vida. E em seguida, nós somos guerreiros de oração da vida das pessoas que o Senhor vai colocando em nosso coração. Em nossa família, nós passamos a ser guerreiros de oração dos nossos familiares, dos nossos amigos, de conhecido, de pessoas que a gente nem conhece, que a gente vê na televisão. Deus ali toca no coração, a gente começa a orar. Dos nossos inimigos, sabe? Mas antes, Deus é da vontade dele que a gente, primeiramente, individualmente, que eu individualmente seja guerreira de oração da minha própria vida, sabe? Porque se eu não conseguir ser guerreira de oração da minha própria vida, pensa comigo, vamos dar lógica. Se eu não oro nem pela minha vida, como é que eu vou orar pela vida do próximo, sabe? Então, Érica, e qualquer outra mulher que tenha essa mesma dúvida com ela ou passe por este processo, não se sinta mal, não se sinta triste, sabe? Tente olhar com esses olhos. Será que Deus quer que você dependa mais dele do que você já depende? Às vezes, a gente acha que entregamos a nossa vida totalmente nas mãos dele. Mas às vezes a gente acaba que entrega, mas fica ainda com medo. Mas, Senhor, será? Será? Então, isso não é depender totalmente de Deus. Porque quando a gente depende, a gente não questiona. A gente aceita tudo o que ele está nos proporcionando. Simplesmente confia nele, sabe? Então, tenta ver por esse lado. Você, infelizmente, não tem alguém para te ajudar, como você falou. Você pode não ter uma intercessora, um intercessor com você para te ajudar. Mas você tem o mais importante, que é acesso direto ao Pai. Ao teu Pai. Foi Ele que te fez, Ele que te chamou, sabe? Ele tem um plano lindo na tua vida, Ele tem um propósito na tua vida. Então, assim, só isso aí já tem que te satisfazer, sabe? Então, não tem ninguém para orar por você? Não tem problema, você mesma ora. Aproveita isso aí como um incentivo para você crescer degrau por degrau no relacionamento íntimo com Deus, sabe? E aí você vai ver, quando você estiver somente dependendo dele, você não vai pensar mais em ninguém, se você tem, se você não tem alguém para orar. E eu tenho certeza que talvez, se é esse mesmo o plano de Deus na tua vida, que Ele quer isso de você, que você busque ser uma guerreira de oração da tua própria vida, sozinha, só você e Ele, futuramente depois Ele vai colocar pessoas para te ajudar, para serem intercessoras suas. E se Ele não colocar, sabe o que é que vai acontecer? Você vai acabar sendo intercessora de outras pessoas. Aleluia. É Glória isso a que Ele Deus. faz com a gente, sabe? Eu tenho muitas experiências nisso, que eu olhava muito, prestava muita atenção no que as pessoas não faziam por mim. Era aquele vitimismo, né? Ah, mas não tem ninguém para fazer por mim. Ah, mas não faz. Ah, mas não chega a ninguém. E aí, quando eu dei me conta, né? Deus foi me tratando e disse, olha, não tem ninguém porque eu quero que você faça. Não tem ninguém aí ao teu lado te ajudando porque eu quero que você seja a primeira.
Eu quero que você faça, para você fazer na sua vida e depois você começar a fazer na vida de outras pessoas. Entendeu? Então, não fica triste, minha irmã. Não fica triste. Érica, outra pessoa também que talvez tenha esse mesmo pensamento ou esteja passando por esse processo, não fiquem tristes. Procurem isso, tá? Entendam isso como se Deus está permitindo que assim aconteça, é porque é para o bem do teu crescimento espiritual. É porque Ele quer que você busque mais a Ele. Então, a partir de hoje, ó, hoje é um ótimo dia, porque essa pergunta eu vou fazer no final. Hoje é um ótimo dia para decidir ser uma guerreira de oração. Primeiramente da tua vida. Seja guerreira de oração, primeiramente da tua vida. E aí, consequentemente, você vai conseguir ser guerreira de oração de outras pessoas. Amém? Então, Amém. vamos continuar o nosso estudo. Isso também estava dentro, né, do processo, né? Estava dentro aqui falando. Glória a Deus. Tava dentro. Então, assim, depois que a gente aprendeu aí isso tudo, né, sobre essa batalha, sobre essa guerra espiritual, que ela existe, ela é de fato, a gente precisa se alistar neste exército. Concordam comigo, gente? Nós precisamos se alistar, onde o nosso general aí é Cristo. Ele nos convocou, ele nos chamou para isso, para que possamos ser guerreiros e guerreiras de oração. Então, o inimigo dele também é o nosso inimigo. Então, nós precisamos batalhar contra esse inimigo. Independente se estamos passando por uma fase muito difícil, ou se estamos passando por uma fase aparentemente tranquila. Aparentemente que eu digo, porque às vezes a gente se ilude. A gente está passando por uma fase assim, fase tranquila, mas a gente não sabe a guerra espiritual que está acontecendo. E mais cedo ou mais tarde vai acontecer as confusões vindo. E o que acontece? Nesses períodos que a gente está nessa fase assim, tranquila, a gente tende a relaxar um pouco. Não é, meninas? A gente tende a relaxar um pouco, a não querer buscar a Deus mais como a gente buscava antes, na hora do desespero. A gente tende a orar menos. Aí começa com poucas vezes no dia, daqui a pouco tá poucas vezes por semana, daqui a pouco tá só uma vez no mês, e por aí vai e se esquece. E só se lembra depois, quando vem de novo um período de confusão e de turbulência. Isso não pode acontecer, não é? Porque mesmo quando estamos bem, aparentemente bem, essa guerra está acontecendo, essa guerra continua. Então nós não podemos dar trégua. Nós não podemos dar trégua. E é aí justamente onde entra o que eu estava falando aqui, para a Érica, que depois que a gente entende que nós precisamos ser guerreiras de oração da nossa própria vida, é quando Deus também diz pra gente, olha, agora tu vai ser guerreira de oração de outras pessoas, dos teus familiares, dos teus amigos, do teu conhecido, dos teus irmãos da igreja, do teu pastor, sabe? Das pessoas da rua, das pessoas que eu colocar na tua vida, porque acontece isso. Muitas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para que a gente possa estar intercedendo por ela, para que a gente possa estar orando, não é? Como a gente aqui já falou, que é interceder, intervir, é pedir em nome de outra pessoa. É quando a gente se coloca no lugar de empatia. A gente começa a se colocar no lugar da pessoa e a pedir para Deus pelo problema daquela pessoa. E, inclusive, Jesus fez isso. Jesus Amanda, intercedeu. mas para isso a gente tem que estar revestida, né? Que foi o que você falou no início, que nós temos que ser primeiro as nossas intercessoras, né? A gente tem que guerrear a nossa luta, e até porque tem luta que a gente vai guerrear sozinha, que nem você falou para Érica, assim como Jacó lutou com o anjo, né? Ele agarrou o anjo e falou: só sai daqui com a minha bênção. Eu encorajo a Érica a fazer isso. Ora hoje, Glória vai a no seu Deus. quarto, coloca o seu joelho no chão e fala para o Senhor: Senhor, eu só saio daqui com a minha bênção na mão. Glória a E a Deus. gente tem que ter essa atitude. E antes de sermos intercessoras de outras pessoas, nós precisamos estar coberta, porque, como a Amanda está falando aí, é uma guerra constante, o inimigo está 24 horas, né? Para a gente interceder por outras vidas, nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual, né?
Isso mesmo. E o próprio Jesus, ele intercedeu também. E a passagem que eu peguei aqui para dar-nos como referência foi, inclusive, quando ele intercedeu, olha só, pelos próprios inimigos. Lá em Lucas 23, verso 34, que diz assim: E dizia Jesus, olha só, Jesus lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, veja que amor tremendo o nosso Deus, o nosso Jesus, ele tem a ponto de interceder, orar pelos seus inimigos. É isso que ele quer também da gente. É isso que ele quer. Mas lembre-se, primeiro, como a gente está falando aqui, nós precisamos começar a guerrear na nossa própria vida espiritual. E aí a gente vai conseguir ter forças, como Marcela falou, nós vamos estar revestidas para conseguir orar e interceder pelo nosso próximo, sabe? E Amém. talvez, São né? as, os, os degraus, né? A gente começa primeiro orando por nós, depois. A minha internet tá ruim. A gente primeiro começa orando por nós, Tá dando para ouvir. tá? Primeiro a gente começa orando por nós, depois a gente começa orando pela nossa casa, porque da gente começar a orar por casa em ordem. Primeiro a gente se ordem com Deus, depois a gente coloca a nossa casa. E depois Deus vai colocando pessoas no seu caminho para você orar. Olha, filha, ora por aquela nação igual o Afeganistão, o Haiti, para o avivamento, para despertar, porque a gente está dormindo. Essa planta para te acordar, né? E depois, e aí Deus está mostrando que ele tem para você todo coração, todo cristão tem um chamado. Então, não já você fala, eu tenho, você sim, Deus te chamou para quer ouvir sua voz, Deus quer te chamar para alcançar outras pessoas, porque a sua oração de ir. Então, ore porque a sua oração faz aquilo, né? Amém. Isso. E talvez você esteja pensando assim: ah, meninas, mas eu não gosto de violência, eu não gosto de guerra. Ou então, nossa, é muito difícil, como é que eu vou viver se eu tenho que orar 24 horas? Né? Eu não vou fazer mais nada da vida, é muito difícil. Só que tem uma questão: o inimigo, ele não para, como a gente falou aqui. Então ele está todo o tempo tentando nos atacar. Então a gente não tem escolha, porque quando ele nos ataca, o que é que a gente vai fazer? Se defender. Então nós precisamos nos defender. E ainda é melhor do que se defender, é orar antes, para prevenir, né? Com antecedência, para justamente nos prevenir. Então, é mais uma importância aí de estarmos, sim, querendo ser guerreiras de oração. Porque só o fato da gente saber que o inimigo ele está 24 horas ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ou seja, procurando só uma brechinha na gente, para tentar fazer com que a gente, ó, caia no pecado e perca a nossa vida eterna, vale sacrifício, né? E eu quero deixar aqui um parênteses, que eu lembro que Paula, no começo, falou sobre a questão do orar de joelho, né? Porque muita gente fica, não, para orar tem que só de joelho, né? Não, para orar tem que fechar o olho. Isso, hoje, eu já fui assim um dia, eu já tive esse pensamento. Hoje eu vejo que é religiosidade. Isso é regras, sabe? Não existe isso. Porque o Senhor fala lá, orai sem cessar, né? Então, como é que eu vou passar o dia todo de joelho, com os olhos fechados, orando, sem cessar? 24 horas do meu dia eu não vou viver. Tem Realmente, gente que não ora nem tomando banho. Fala que não não, pode, que é pecado, gente. não é. Então, Então, não Eu já existe chorei velocidade tanto Paula, debaixo do né? chuveiro. isso. Então, não existe isso, né? Então, assim, você tirando um momento, claro, tire um momento, pelo menos um durante o seu dia, para você ali se encontrar com o Senhor, sozinho no seu secreto. Como diz lá em Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha tua porta e ora em secreto. Ali você
se ajoelha, se deita, ora em pé, chora, grita, clama. Mas quando o Senhor ele fala orar e sem cessar, é como Paola falou, é você trabalhando, fazendo as coisas ali, de olhos abertos, conversando, mas ali em pensamento. Senhor, esteja aqui comigo, Senhor, me ajuda, Senhor, quebra as correntes do maligno, né? É isso, é isso. Então, a gente precisa entender porque a gente precisa orar sem cessar por causa disso, porque o inimigo ele está 24 horas com a gente em derredor, nosso derredor, que eu estou falando, né? Jejum, Buscando. né? A gente também tem essa religiosidade que o jejum, ele, né? O jejum, esse jejum, se eu passar uma noite inteira sem comer, acordar e nada. E não, você pode fazer jejum depois do ficar outro dia, você pode fazer coisa que você gosta muito. Uma vez eu fui fazer jejum de carne, que eu gosto muito de carne, de boa. Mas jejum de carne não é jejum, porque você tá com coisas. Aí eu ficava, é verdade. Aí eu não conseguia nem jejuar de tudo, porque na época eu ia comer o dia inteiro, 24 horas, não tinha como, né? E aí eu fazia o jejum e acabava. Eu odiava pra mim, não. Você tem que fazer de tal. E eu, meu Deus, não várias formas de alguma coisa que você gosta muito, de você ficar uma semana Isso, não é o se comer. sacrificar, né, Paola? Jejum é para a gente se sacrificar, não é? Jejum de internet, porque a internet é um grande vício de criança até idosa. É você ficar sem internet, é você pegar e parar de fazer aquilo para estar com Deus. E a gente tem que parar, sair dessa caixa que a religiosidade coloca a gente. Porque dá para orar em pé, dá para orar em todo momento, basta você se conectar a Deus, né? Isso mesmo, isso. E então é isso, a nossa batalha espiritual em oração, ela prepara o terreno para Deus nos dar vitórias, sabe? É isso aqui, inclusive, que a autora ela fala nesse primeiro capítulo, né? É muito profundo, né, gente, esse assunto de batalhas espirituais. Se a gente for ficar aqui falando, vamos tomar acho que até dias, porque de tão profundo que é. Então, neste livro, né, a autora ela escreve sobre como podemos nos tornar uma guerreira de oração eficaz, sabe? Guerreira de oração que vamos ter resultados, sabe? Realmente, porque uma oração eficaz, né, é aquela que realmente a gente está em contato completamente de coração com o Senhor. Não é porque às vezes o que é que acontece? Pela nossa rotina corrida, a gente, eu lembro até, acho que foi na live passada que Marcela deu o exemplo de que e deixou para orar, depois foi passando, chegou na hora de dormir, não é? E não conseguiu orar, esqueceu. Ou às vezes até a gente começa a orar e Dorme. acaba perdendo no sono. Isso acontece comigo, já aconteceu várias Eu e já várias vezes. dormi já, orando. Já, meu Deus, eu dormi Oxe, orando. mas eu já fui em vigília, dormi a vigília toda de olhar. Ou seja, Ninguém acredita nisso. isso assim, a gente não estava ali em espírito e em verdade, não é? Porque o Senhor ele diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, como é que eu estou buscando de todo o coração se eu estou dormindo, se eu estou pegando no sono, não é? Ou se eu estou pensando em outra coisa. Muitas vezes a gente está tão atribulado com o problema que até na hora da oração a gente não consegue, né, focar Sim, na conversa com Deus para ficar pensando naquele problema. Eita, e amanhã? aí Como é que vai ser para pagar aquela conta? Como é que vai ser quando o problema vier para eu resolver? Não é? Acontece. Amanda, eu a gente tá acho, eu acho que você... entregando de Deus e não entregando. Pode falar. Não, tô falando, não, assim, que a gente tá entregando o problema na frente de Deus e não fala, porque a gente Isso. tá entregando. Sobre isso que a Amanda falou, eu acho bem interessante, porque às vezes assim a gente pega a Bíblia para ler e você tá com tanta coisa também, assim, você não tem que ler e orar
Tipo assim, eu tenho essa obrigação de fazer isso, porque, gente, é assim, nós temos que fazer com amor, né? Porque às vezes você fala assim, eu vou parar tudo porque eu tenho que orar como se fosse um ritual e vou ler a Bíblia. Aí você lê de qualquer jeito e não entende, você não escuta a voz de Deus. Que nem a Amanda falou, você vai orar pensando no que você tem que fazer, tem que buscar o filho na escola, levar, fazer almoço, lavar roupa. Não adianta, a gente tem que estar conectado com Deus, né? Tem que estar, fazer a oração de coração, buscar ali de coração, porque se você for fazer assim, você vai estar fazendo de qualquer jeito, né? Você vai estar fazendo, e como a Amanda falou, nós temos que fazer de coração, de entrega, Espírito e me verdade, fugiu né? agora. E De sobre corpo e alma mesmo, né? e sobre o jejum também, outra coisa que eu queria falar. Que as pessoas colocam, né, assim, tipo um rótulo no jejum que tem que ser, que nem a Paola falou, sem nada. E eu, por exemplo, eu gosto de fazer o jejum, são poucas vezes que eu faço, tirando uma coisa ou outra. Aí eu gosto de fazer tirando tudo, porque eu acredito que no jejum nós precisamos controlar a nossa carne, matar a nossa carne. Isso. Vencer a carne com o nosso espírito. Então, assim, tipo assim, se você é chocolatra, tire o chocolate. Porque se a sua carne não consegue ficar sem o chocolate, você não consegue ficar um dia sem o chocolate, você tem que vencer a sua carne com o espírito, tirar. Então, eu acho que a importância do jejum está nisso. Não no que você vai tirar, mas da forma que você está lutando. Porque é o espírito contra a carne, né? Então, o jejum é isso. A gente tem que matar a carne diariamente. E aí aparece até gente para te dar o chocolate. Aí você fica assim, vou entregar meu... Gente, ninguém nunca oferece. Ninguém nunca oferece uma picanha quando você tá de jejum. Chega quando no eu dia fazia de jejum... Não, quando eu fazia jejum 24 horas seguidas, quando eu era jovem, quando eu tava... Eu era... Meu Deus do céu. Eu fazia jejum assim, 24 horas. Aí meu pai fazia lasanha, gente. Aí eu ficava, ai Deus, lasanha... E matar carne, é um sacrifício, é isso que o Senhor quer de você nós. deixar de comer a lasanha, Deus fala, filha, eu vou ouvir suas orações, você deixar de comer a lasanha, Paula. Então é isso aí. Para a gente encerrar, eu agora vou finalizar, se as meninas depois quiserem continuar a falar, acrescentar alguma coisa, que elas acrescentaram muitas coisas importantíssimas, né, também. Então é isso, o primeiro capítulo, né? Entenda que há uma guerra e você está nela. E aí, né? Você entendeu que você está em uma guerra? Você quer ser uma guerreira de oração? E também das vidas que Deus quiser colocar na sua frente? Então, se você quer realmente ser uma guerreira de oração, não importa se você já não vinha vivendo a vida de oração. Deus não se importa mais com isso, se você tem um coração aí quebrantado, arrependida, disposta a mudar a partir de agora. Começa agora a ter essa vida de oração. Começa agora a ser essa guerreira de oração. E diz para ele assim, Senhor, usa-me como tua guerreira de oração. E ele vai te conduzir. Lá, eu quero só deixar a última passagem, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 6. E diz assim: não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. Então é isso. Esse primeiro capítulo eu encerro com isso. E a gente precisa entender que estamos numa guerra, ela é real e nós precisamos nos defender e ao mesmo tempo atacar. A gente não pode esperar chegar a turbulência para a gente ter uma vida de oração, não. Tem que estar na vida de oração, ser uma guerreira de oração. Guerreiro, quando ele vai para a guerra, ele descansa um dia? Não, não é? Não descansa. Eles treinam, né? Porque se ele virar o rosto para um lado, chega o inimigo do outro lado e mata ele. Então ele não tem como descansar um minuto sequer, não é? Não tem como. E é igual a Natália disse, né? A Natália, do Criando Filhos para o Reino de Deus, o que vale a renúncia. Renunciar ao mundo que desagrada a Deus e começar a buscar. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele renuncia a vida dele. Ele renuncia a tudo. Ele vai, sabe nem se ele vai voltar, né? E ele renuncia
de uma causa, né? A gente renuncia aquilo que desagrada a Deus. Porque, gente, é melhor você estar com Deus. É muito melhor você estar com Deus do que você estar com Com a gente não quer só o bem pra gente. Então, sabe, às vezes a gente dá tantos rodeios que a gente quer, quando o melhor de Deus é o que a gente, né? isso mesmo. E é uma bênção, né? Ai, gente, eu gosto demais desse livro aqui. Ai, gente, pra quem quiser comprar, né? Eu não falei a editora do livro no começo da live. Ela é da editora Da Mundo Mundo Cristão. Cristão. Isso. É da Mundo A gente não Cristão. pode disponibilizar o PDF, né? Que tem o PDF para comprar também. E a gente não pode porque é contra a lei, né? Então, se você quiser, você compra e a gente vai disponibilizar no Telegram. Então, se você quiser estudar e fazer o desafio, entra lá no Telegram que vai ser uma benção. Isso, já já a gente vai colocar, né, meninas, um desafio lá. Tem uma coisa bem legal para a gente pôr em prática, porque não adianta a gente ler um livro, estudar e não pôr em prática, né? Se a gente realmente gosta, né, de alguma coisa, a gente entendeu que ela tem uma transformação, tem algo a acrescentar em nossa vida, então a gente precisa pôr em prática o quanto antes, senão cai no esquecimento e a gente não consegue viver aquilo que a gente aprendeu, né? Então, e conhecimento é para isso. Conhecimento, nada adianta a gente adquirir conhecimento e só ficar enchendo na mente, enchendo e vai ficando com o que chamam hoje de obesidade mental. Quando eu li essa palavra, eu não acreditei, eu nem sabia nem que existia isso. Eu acredito que seja um termo novo, né? Obesidade Mas mental, porque de tanto conhecimento que a gente vai adquirindo, mas não colocamos em prática. Então tá só ali, não ó, adianta nada. enchendo, então não adianta nada. Então a gente tem que colocar na mente, receber o conhecimento e já deixar ele fluir. Deixar realmente Viver, né? viver, pôr em prática. É isso aí. Então, é isso, gente, é isso. A live de hoje foi essa do primeiro capítulo. Uma bênção. Como Paula disse, quem ainda não comprou o livro, quem não tem, corre lá, pega esse livro e leiam ele. Esse primeiro capítulo tem algumas experiências realmente vividas, né, da autora. Muito edificante também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela é uma que ela foi chamada de oração, né? Se você ler todos os livros dela, ela tem vários livros. O poder da esposa que ora, o poder do marido que ora, o poder da mãe que ora. Ela tem um livro que conta todo o testemunho dela, o chamado dela desde criança é tudo. Ela fosse para esse ministério. Com a gente, né? Você fala assim, ai, Deus usa também. É só você dar o espaço que ele quer na sua vida. Meninas, vocês querem fazer a oração do final do capítulo? Tu quer Tem fazer, algum... Marcelo? Quer Pode ser. fazer, Mi? Quer ler? Pode. Faz, Marcelo. Não, pode fazer. Posso fazer? Eu Então queria tá, deixar eu um vou ler versículo. Eu Pronto, queria que deixar tá- um versículo Tá. para quem estiver assistindo, Amém. que é de Efésios 6, 10 Amém. a 19, para vestir as armaduras de Deus. Para vocês Amém. estarem refletindo Glória a nesses Deus. versículos também, que tem muito a ver aí com a nossa vida, a nossa jornada, né? De batalha espiritual, de como se tornar uma guerreira, nós precisamos estar revestida com as armaduras do Senhor. Sim, jejum, oração. A igreja tem que estar na igreja assim, se alimentar da palavra, tem que fazer a vontade do Senhor e tem que viver. Então, você se acha olhar tá? Portanto, É muito interessante. Tá, então vamos lá. Eu vou orar a oração no final do capítulo. Aí vamos lá. Em nome de Jesus, oração para guerreiro. Senhor, oro para que me ajudes a edificar minha vida sobre base sólida. Sei que não há alicerce mais firme que aquele estabelecido sobre rocha, que é o Senhor Jesus e a palavra. Não importa o que estremeça ao meu redor, tu me dás uma fundação que jamais poderá ser abalada ou destruída. Ajuda-me a sempre lembrar que eu sou um instrumento da guerra entre ti e o inimigo, e que a vitória em minha vida depende de minha disposição de ouvir teu chamar. Sei que queres que eu me envolva nessa guerra espiritual, e a oração é a batalha.
Amém. Ouvir teu chamado e a orar em poder conforme tua vontade. Obrigada, Senhor, por tantos homens e mulheres a quem chamaste para serem espiritual entre o bem e o mal, e que já responderam a este chamado. Peço que em cima do muro, sem perceber que podem ser acertados pelo fogo do inimigo. Ajuda-nos todos a despertar para a tua verdade. Capacita-nos a levar o fardo uns dos outros em direção à lei. Ensina-nos a sempre ser chamado. Capacita-me a ouvir a voz do teu Espírito Santo, conduzindo a oração. Mostra-me onde minha oração é mais necessária para minha família e todas as situações. Mostra-me como devo orar. Ajuda-me a não pensar na oração como uma mera súplica, mas sim como uma forma de alcançar domínio sobre as trevas, conforme disseste que devemos fazer. Ensina-me a usar a autoridade que me deste em oração para que teu reino avance na terra. Capacita-me a juntar os demais cristãos a impedir a disseminação do mal. Ajuda-me a promover teu reino de forma poderosa. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito linda essa oração. Essa oração, gente, tem uma oração, na verdade, no final de cada capítulo, né? Que é a própria autora que ela faz, nos incentivando a fazer essa oração. E foi essa daí que Paula está lendo. Então, ela é muito bonita, realmente. Quando vocês abrirem o livro de vocês, vocês vão ver. Ela é bem detalhada, é verdade. Ai, eu tô derrubando os negócios aqui. Paula, você lê muito bem. Ah, obrigada. É verdade. Obrigada. Amém. Que Amém. Então, glória a Deus. Era isso. Hoje a nossa live foi sobre o primeiro capítulo. E próxima sexta, às 19 horas, estaremos aqui novamente com o segundo capítulo. Qual é o segundo capítulo, Paula ou Marcela? Leia aí pra mim. Conheça seu capitão e fique ao lado dele. Quem é o nosso capitão? Jesus, né? Conheça o seu capitão e fique ao lado dele. Olha aí, muito forte também esse capítulo. Tenho certeza. Isso mesmo. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco através dele. Então é isso. Já já essa live está salva no Instagram de Paola. Depois também vai para o nosso YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no nosso Telegram. Já já eu estou colocando desafio lá. Nós vamos colocar desafio todos os dias. Vai ter. Até no caso, desafio desse capítulo de hoje. Começa hoje o primeiro desafio, vai até a próxima quinta-feira. São 7 dias de desafios. E na próxima sexta já começamos com o novo desafio do próximo capítulo. Amém? Amém. Muito obrigada. A gente agradece demais, né, meninas, a presença de vocês. E Deus abençoe vocês. E que vocês, a partir de hoje, sejam guerreiras de oração. E quem já é, seja mais ainda, se fortaleça mais ainda, busque mais ainda. Ore por nós. Amém, é verdade, é verdade. Nós também precisamos de orações. Sim, a gente ora por vocês, nossos seguidores, né, meninas? Toda vez que a gente vai. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos orar para encerrar? Vamos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor Jesus, que teu nome seja exaltado, Pai, em todo lugar, Pai, em todo mundo, Jesus. Nós queremos, Senhor, te agradecer por este momento, Senhor, que estivermos aqui, por esse estudo, Jesus. Muito obrigada por ter falado aos nossos corações, muito obrigada pela tua palavra, Jesus. Deus, que a tua palavra ela possa penetrar em nossos corações, Jesus. Que tu possa, Senhor, trabalhar na vida, Senhor, de cada um que estava aqui, aquele que vai assistir depois, aquela que vai assistir depois, e em nossas vidas também, Senhor Jesus. Pois estamos aqui em posição de servos, Senhor, que somos teus, Senhor Jesus. Deus esteja conosco, Pai, nos ajudando, Senhor, a ser guerreiras de oração, Pai, durante todo o tempo do nosso dia e durante toda a nossa vida, Pai, porque a guerra está aí, ela é real. Nós hoje entendemos isso, Pai.
E sim, Deus, nós dizemos sim a esse chamado, Pai. A partir de hoje, Senhor, nós vamos começar sim a ser guerreiras de oração, Pai, em Teu nome, para guerrear contra o nosso inimigo, que é Teu também, Jesus. Deus amado, aqueles que já têm uma vida de oração, que a partir de hoje passe a Te buscar cada dia ainda mais. Para que seja, Pai, uma guerreira de oração com mais vitórias, Senhor Jesus, em sua vida, Pai. Assim, Pai, nós te entregamos, Pai, essa noite, que tu possas cuidar de cada um de nós, Pai. Nos dá uma noite abençoada em tua presença, Pai. E até a próxima live, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Gente, Amém. muito obrigada. Fiquem com Deus Deus. abençoe todas. Deus abençoe. Tá. Ai, Deus abençoe.